Segundo as regras definidas com as assessorias e a organização desse debate, neste momento, cada candidato fará o sorteio para quem será dirigida a sua pergunta. Pela sistemática do debate, pretende-se que até o final da discussão todos perguntem para todos. E pela ordem definida também previamente, o primeiro candidato a fazer o sorteio é Nilson Bonomi, do PMDB. Candidato, peço a gentileza de sortear aí o nome de quem será a pessoa para quem o senhor vai fazer a pergunta. Lembrando, 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica. Pois não. Obrigado, candidato. A minha pergunta vai para o candidato Carlos Grana. Carlos Grana. Então, o senhor tem 1 minuto para a formulação da sua pergunta, candidato, por gentileza. Candidato, na minha primeira fala aqui, inclusive, eu falei um pouco de saúde, né? Eu fiquei 8 meses como secretário de saúde, pude, inclusive, trazer o ministro, que é do seu partido aqui, para que nós fizéssemos o lançamento da pedra fundamental da UPA, do Jardim Santo André, e a entrega de viaturas do SAMU, né? E a construção de 3 UPAs, 2 já foram inauguradas, uma está por inaugurar, né? E tem mais verba liberada para mais a construção de 2 do governo federal. No seu governo, o que o senhor pretende fazer na área da saúde? 2 minutos para a resposta. Obrigado, candidato Nilson Bonomi. Eu queria fazer 2 comentários. Primeiro, é de que, no último debate, nós fomos questionados, e eu quero ter essa oportunidade agora, de quais emendas que eu apresentei como primeiro ano de mandato como deputado estadual. E eu tive o prazer de encontrar aqui na Prefeitura de Santo André o Nilson como secretário de Saúde. E fiz a consulta ao Nilson e disse: Nilson, eu tenho aqui como emenda, mesmo no primeiro ano, nós conseguimos abrir a possibilidade de apresentarmos alguma emenda adicional. E já, por sua solicitação, sugeriu que eu apresentasse para a saúde para melhorar os equipamentos na unidade básica, nas UBSs. Eu apresentei a emenda, como emenda de liderança, R$200 mil, e, infelizmente, como o Nilson deixou a secretaria, essa emenda nunca foi encaminhada pela atual administração. Ou seja, parece que a saúde da cidade de Santo André estava indo muito bem, obrigado. Eu vejo em segundo comentário, é que, de fato, nós precisamos tratar a saúde em Santo André como um conjunto de ações, a partir, inclusive, da prevenção. O agente da saúde é fundamental no sistema, porque ele atua de forma preventiva. E, infelizmente, o atual prefeito, ausente desse debate, né, ele não vem aqui para prestar conta do que ele, de fato, fez na saúde. É muito pouco. O que foi feito é muito pouco no conjunto da administração. O que nós pretendemos é dar continuidade, candidato Nilson, à implementação da UPA, mas também ampliar o número de agentes de saúde para cobrir, de preferência, 100% da cidade e atuar de forma objetiva, em que a saúde, de fato, seja uma prioridade. Como Tempo nós esgotado, estamos... candidato. Tempo esgotado, por gentileza. Nilson Bonomi tem 1 minuto para a sua réplica. A informação é que não tinha tréplica, né? Não, réplica sim, não vai ter a tréplica, Essa que seria o Grana falando. Então, candidato, sem dúvida nenhuma, a preocupação com a saúde, assim como com a segurança, com a educação, com o desenvolvimento econômico, né, eu acho que tem que ser prioridade no governo. Nós temos que administrar a cidade no coletivo, não no individual. Sem dúvida nenhuma, a saúde hoje, embasada em pesquisas, diagnósticos de pesquisa, diz que a nossa saúde está na UTI. E nós temos que ter os olhos voltados, em primeiro lugar, para a saúde do cidadão, para a preocupação dos munícipes da cidade de Santo André. Com a construção de 2 UPAs no 2º subdistrito, com a construção, passando o PA do Bangu para ser um hospital, contratação de mais médicos, mais enfermeiros e equipes de PSF, sem dúvida nenhuma, 60% da população de Santo André que não tem convênio médico será bem atendida.
Muito obrigado, candidato. A próxima pergunta será feita exatamente por Carlos Grana, que sorteia para quem vai ser dirigida a pergunta. Marcelo Reina. Ligue o microfone, por gentileza, Grana. Desculpa. Marcelo Reina. 1 minuto para a pergunta, por gentileza. Marcelo, uma das marcas importantes do governo do Celso Daniel, do João Vamileno, foi criar um diálogo social com a cidade. Foi protagonista na implementação do orçamento participativo, onde um sistema que abre a possibilidade do cidadão comum também de dar as suas sugestões, as suas propostas, para que ele possa fazer parte do orçamento. A minha pergunta é, e sei da tradição do seu partido, é um partido popular, um partido que tem uma presença social muito importante. Eu gostaria de saber, sendo eleito prefeito de Santo André, qual seria os projetos no diálogo da participação popular aqui em Santo André? 2 minutos. Bem, Grana, realmente essa é uma das características do pessoal. Na verdade, a nossa proposta é de não só da participação de forma superficial da população, como é um convite para a Revolução Popular e que ela se inicia aqui em Santo André nessas eleições. Nós defendemos a participação popular tanto no orçamento participativo, só que de forma real, com mais dos 10% da arrecadação e com uma discussão e divulgação desse orçamento participativo por toda a cidade. Nós temos uma proposta inovadora, que é o chamado Júri Popular. É de caráter consultivo, onde não só nós questionaremos sobre as necessidades da onde destinar os recursos da prefeitura, como a prefeitura, o cidadão avaliará a administração do executivo a cada semestre em reuniões periódicas que será feita. Então, de caráter consultivo, o munícipe terá a condição de falar, olha, estamos contentes com isso e com aquilo, e a partir daí o executivo tomar as medidas com o objetivo de trazer felicidade, de responder aos anseios da população. Aquele discurso inicial meu vai ao encontro do que eu estou falando e da tua pergunta. A participação popular é justamente o que nós queremos para essas eleições. Você que está em casa, eu vou chamar a atenção, como nós, o pessoal, utilizamos o período eleitoral para uma politização. Você que está na sua casa, participe do processo eleitoral. Você sabia que é devidamente proibido, a lei eleitoral de 97 proíbe pagar para colocar divulgação em bens privados? Você sabia que é proibido quando um sujeito paga para colocar uma propaganda no teu carro e na tua casa? Se algum candidato faz isso, ele deturpa a democracia, ele não quer a participação popular, e sim, pelo contrário, ele quer a alienação da população. Se você presenciou isso, se o seu vizinho aceitou isso, denuncie, e se você, algum partido, algum candidato presente nessa mesa fez isso, não vote nesse sujeito, porque esse sujeito é um contraventor, é um bandido, e bandido como candidato será um bandido no mandato. Então, obrigado, nós queremos a Revolução Popular. Está feito. 1 minuto para a réplica de Carlos Grana. Eu quero dizer que, a partir de 2009, a cidade de Santo André, suspendeu todo o diálogo social, inclusive interrompeu o orçamento participativo. Tem um candidato que ele diz que o slogan dele é: ele fez e vai fazer muito mais. O que ele fez foi acabar com o orçamento participativo. Então nós vamos retomar, e a sociedade, a população vai poder opinar sim no orçamento do próxima gestão, que eu tenho certeza que é um instrumento fundamental de participação popular. Não acredito num governo único, de uma pessoa só. É fundamental que haja uma participação popular. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Pela ordem, exatamente Marcelo Reina que faz o sorteio para dirigir a sua pergunta.
Minha pergunta é destinada ao candidato Nilson Bonomi. Bonomi, a sua coligação tem o nome do ex-prefeito Celso Daniel, e o seu programa de rádio enfatiza muito isso. Seu vice é sobrinho do ex-prefeito Celso Daniel. Você não participava da política andreense na administração Celso Daniel, e o seu vice também nunca atuou ao lado do seu tio. Você não acha que é muito oportunismo utilizar isso numa eleição? Candidato, passando o microfone, por gentileza. Dois minutos para a resposta de Nilson Bonomi. Peço à plateia que não se manifeste, por gentileza, para não atrapalhar os trabalhos. Muito obrigado. Marcelo, sem dúvida nenhuma não é oportunismo, até porque o meu vice realmente é o sobrinho do ex-prefeito Celso Daniel, saudoso ex-prefeito Celso Daniel, uma pessoa que hoje, nas reuniões que nós fazemos em todas as regiões da cidade, todos os locais da cidade, as pessoas têm um carisma muito grande pelo ex-prefeito Celso Daniel, que brutalmente foi assassinado em 2002. O Rafael Daniel, nós dialogamos muito, ele teve a oportunidade de conviver com o tio dele, aprendeu a fazer política com o tio dele, né? E nós colocamos a nossa candidatura, até porque, quando eu estive à frente da Prefeitura de Santo André como secretário, acumulei 3 pastas, saúde, finanças e o gabinete, eu pude fazer o melhor de mim para a cidade de Santo André. E a política, ela não há necessidade de você estar enraizado na cidade, desde que você tenha bons projetos, desde que você tenha vontade de fazer, desde que você tenha coragem de fazer. Eu briguei quando eu estava à frente da secretaria, por exemplo, conseguimos dar 29,5% de aumento para o funcionalismo público. Eu disse há pouco, briguei construir 3 UPAs na cidade de Santo André, iniciei a obra do hospital. No primeiro ano fizemos a cidade ter 115 milhões de superávit, dinheiro que estava depositado em juízo. Eu acho que o político, ele é político em qualquer lugar. O que ele precisa ter em qualquer lugar é determinação, é vontade de fazer, é coragem para fazer, e eu não tenho nenhum tipo de preocupação em dizer que o meu vice é o sobrinho do Celso Daniel, que o Celso Daniel foi um excelente prefeito na cidade de Santo André e que nós queremos dar continuidade no projeto que foi interrompido brutalmente em 2002. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Um minuto para a réplica de Marcelo Reina. Bem, ao contrário da vossa coligação, a minha coligação realmente possui um laço político com a administração Celso Daniel, que é o irmão dele, o Bruno Daniel, que é o coordenador do nosso plano de governo. O fato é que, historicamente, não há nenhuma afinidade ideológica com as propostas do Celso Daniel, principalmente do primeiro mandato, com o histórico do partido do PMDB, e, ao meu ver, se trata, sim, de uma questão oportunista, simplesmente eleitoral, de utilizar o nome do Celso Daniel a fim de requerer votos. Eu não enxergo, no plano de governo, no histórico do PMDB, qualquer semelhança com o primeiro mandato do Celso Daniel aqui nessa cidade. Relembrando que uma das maiores manchas que aconteceram na cidade de Santo André foi a questão da morte do Celso Daniel, mas não só isso, como a apatia do Partido dos Trabalhadores em requerer a avaliação disso daqui, a investigação profunda disso daqui. E, na época, o único vereador do PT que batia em cima disso daqui, querendo avaliar, era o professor Ricardo Alvarez aqui presente. Esgotado. A próxima rodada se inicia com Raimundo Salles, candidato do PDT, que sorteia para quem vai dirigir a sua pergunta. Por favor, Salles. O senhor terá 1 minuto para fazer a pergunta. Bom, primeiro eu queria saudar a mesa e dizer que estou aqui no tiroteio, né? O Flacker foi candidato comigo, o querido Flacker, na última eleição, teve uma votação expressiva de 200 votos, e ele morava em São Caetano, poxa. Aí ele falou para mim que a sua pergunta, por gentileza, candidato, será para quem? Desculpa. Meu amigo. O senhor sorteou quem aí, candidato? Precisa mostrar para quem que o senhor sorteou, por gentileza. Bom, desculpa. Sorteou o Carlos Grana.
Sorteou o Carlos Grana. Então ele vai fazer a pergunta. 1 minuto para a sua pergunta, por favor, candidato. Eu quero dizer para o Carlos Grana que algumas coisas me intrigam em relação ao PT, que é defensor dos trabalhadores, ele que é um grande sindicalista reconhecido nacionalmente, em relação ao funcionalismo público municipal. Em primeiro lugar, que no governo do Celso Daniel, 60 milhões do Instituto de Previdência foram, evidentemente, pegos do Instituto e depois foram parcelados em quase 40 anos de forma unilateral. Segundo, que pela primeira vez na história desse município, o funcionalismo teve uma redução de salário de 6,25% em 97, e depois, só 4 anos depois, no finalzinho do governo, reconstruiu 6,5% e demitiram 500 funcionários públicos naquela oportunidade. E iniciou uma grande ideia, que foram as ONGs, né? Ali nasceu o Instituto Arco e outros mais. Então, ele, como defensor dos trabalhadores, e eu reconheço como tal, foi presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores, queria saber o que ele acha dessa redução de salário, se ele reduziria novamente. Pois não. 2 minutos para a resposta do candidato Carlos Grana. Candidato Salles, nós vivíamos um período onde o governo federal era liderado pelo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. E foi-se o período onde o Brasil estagnou a sua economia, aonde nós perdemos milhares de empregos, não houve crescimento econômico. Felizmente, nós viramos o jogo, Lula ganhou as eleições e começou um novo ciclo de desenvolvimento no Brasil. Santo André... Plateia não se manifesta. Santo André, no período do Fernando Henrique, vivia com um orçamento em torno de R$1 bilhão. O orçamento previsto agora para 2013 vai gerar em torno de R$3 bilhões. Ou seja, nós tivemos um crescimento da economia, tivemos um crescimento na geração de empregos, tivemos um crescimento extraordinário, mesmo com a crise internacional. Então, a situação em que viveu o nosso governo, do Celso Daniel, do próprio João Avamileno, foi um período de que o governo federal, ele promovia uma política do Fernando Henrique, do PSDB, de arroxo, né? Em que, inclusive, eu, como deputado estadual, acompanho muito bem a política de arroxo salarial do governador Alckmin. Então, portanto, claro que eu não farei isso. Eu sou da origem sindical, tenho convicção, temos orçamento em Santo André para, inclusive, acelerar o processo de capacitação, de equação e de instituir uma política salarial permanente para o funcionalismo público e, além de constituir um plano verdadeiramente sério de cargos e salários para valorizar o nosso funcionalismo público. Obrigado, candidato. Portanto, o seu tempo está esgotado. Raimundo Salles tem 1 minuto para a réplica. É um belo discurso de sindicalista, que eu respeito muito. O funcionalismo público federal está em greve há muito tempo. Mais do que isso, eu quero dizer para vocês que o dinheiro da Caixa de Pensões não tem nada a ver com o Fernando Henrique Cardoso. E eu não estou aqui para defender essa questão do PSDB, porque eu sou do PDT, tenho meu vice com muito orgulho que é do PSDB. O problema fulcral aqui é que foi reduzido pela primeira vez na história dessa cidade o salário dos trabalhadores. Entendeu? Então é casa de ferreiro e espeto de pau também para esse caso. Entendeu? Quer dizer, mais do que isso, 12 anos sem aumento. Eu acho que o funcionalismo, em que pese esse governo ser muito inoperante, atual, nunca sofreu tanto quanto no governo do PT, que ficou aparelhada a administração pública, trouxe gente de fora, mais de 15 secretários de fora, e vocês que trabalham no funcionalismo sabem disto. A falta de diálogo, quer dizer, gente efetivamente que trabalhou aqui, que sofreu muito nesse período no funcionalismo público. Muito obrigado, candidato. Obrigado. Seu tempo está esgotado. Mais uma rodada. Bem,
Senhoras e senhores, o próximo a perguntar seria o senhor Aidan Ravin, que não está presente. Alexandre Flacker faz o sorteio. 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica. É a regra do debate. Não tem problema, pode bater. Pega o microfone, por gentileza. É isso. E o Carlos Grana vai responder pela terceira vez, lembrando que isso não se trata de nenhum privilégio, porque ao longo do debate todos terão o mesmo espaço para pergunta e para resposta. Alexandre Flacker, 1 minuto para a sua pergunta, por favor. Candidato Carlos Grana, dia 6 de junho de 2005, a Folha de São Paulo publicava em entrevista com o deputado federal Roberto Jefferson, onde ele afirma pelo tesoureiro do PT, Delúbio Soares, ele recebeu o esquema do mensalão. Acontecido entre 2003 e 2004, segundo o relatório do CPI dos Correios. Entre os parlamentares envolvidos estariam PL, PP, PMDB e o próprio PTB. Para o Ministério Público, pagamentos foram feitos a integrantes do PTB, PP, PR e PMDB, que após 5 anos de acusações, começou a ser julgado. Como o senhor acredita que a população poderá acreditar em suas propostas, em seu partido, que depois de tantos escândalos, que não foi só esse, como o senhor acredita que a população de Santo André vai receber novamente o PT de braços abertos, igual recebeu há um tempo atrás e teve que aturar durante 12 anos? Bem, seu tempo está esgotado. Grana tem 2 minutos para a resposta. Reitero aqui aos candidatos que falem com uma distância maior do microfone para a melhor qualidade do som e percepção da plateia. Candidato Flacker, esse é um debate que nós estamos acompanhando, está lá no Supremo Tribunal Federal. Há opiniões diferentes, 2 ministros já estão se manifestando. É um processo que ele tem o seu curso e eu, como todo cidadão brasileiro, até que prove o contrário, eu acho que todos são inocentes. Inclusive, no episódio, peço que a plateia não se manifeste, por gentileza, para a gente poder prosseguir o debate. Inclusive, por favor, senhores. Inclusive no episódio aqui do Semasa, se falou muito, e eu acredito que até que se prove o contrário, ninguém pode ser condenado. Então eu tenho essa visão. Nós temos que ter o direito ao contraditório. Bem, se a plateia continuar se manifestando, nós vamos ser obrigados a encerrar o debate. Acho que não é interesse de ninguém. Por gentileza. Na minha opinião... Eu estou aqui, eu sou um soldado da organização do debate. Então, eu só quero respeito... E mais, não teria eleito a presidenta Dilma como primeira mulher presidente da República do meu partido. Mais uma vez, pedimos à plateia que não se manifeste. Por isso, eu me orgulho muito de ser fundador do PT, do Partido dos Trabalhadores aqui em Santo André. Tenho orgulho do legado do nosso prefeito Celso Daniel, da continuidade do prefeito Avamileno, só que nós precisamos deixar as paixões partidárias e as paixões hereditárias e familiares para pensar na cidade. E pensar na cidade é ter propostas de um projeto para retomar o desenvolvimento na cidade de Santo André. Tempo esgotado. Muito obrigado. Tempo esgotado. 1 minuto para a réplica de Alexandre Flacker, candidato do PRTB. Por favor, deputado, o senhor foi citado no caso do Semasa também, pelo vereador Araújo, onde ele disse que o senhor pegou 2 parcelas de R$500 mil. Mas tudo bem, não vem ao caso. Vamos lá. Gente, eu falo assim... A organização... Direito de resposta? Vai ser objeto de assim avaliação da organização minha cidade, do debate. tá certo, gente? E o meu dever é proteger a minha cidade. Eu não conheço a pessoa do Carlos Grana, conheço sim o PT, o partido dele, que por muitas e muitas vezes pisou na bola, com minha família e com certeza com a família de todos vocês. Tá? Por isso eu digo, em minha administração, eu vou abominar homens como... Pode prosseguir?
Tá certo, gente? Ó, uma reportagem do dia 31/8/2011, que trata de um dos membros do PT, o ex-ministro, deputado cassado, chefe da quadrilha do Mensalão, como a ele se referiu um procurador-geral da República, homem de duas caras, José Dirceu, tá? Está encerrado o seu tempo, candidato. Muito obrigado pela sua participação. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco. Sim, mas no próximo bloco. Não, como ele respondeu agora, porque era para ser o próximo bloco. Como ele respondeu agora. O próximo bloco era para ser depois. Como foi agora vai agora. Porque ele ia responder para o Salles e ele citou... Direito de resposta a quem? Carlos Grana ou Flack? 1 minuto de direito de resposta concedido pela organização do debate a Carlos Grana. Eu tenho muito orgulho de ter nascido numa família humilde, tenho muito orgulho de meu pai ser metalúrgico da Brastemp desde 1962, tenho muito orgulho de ter, aos 18 anos, sido eleito dirigente sindical dos metalúrgicos de Santo André, tenho muito orgulho de ter lutado contra a ditadura militar, tenho muito orgulho de ter uma trajetória limpa, em que não há nenhum processo contra mim. Então, muito cuidado. Eu não vim de berço esplêndido, eu vim da base do povo brasileiro e tenho muito orgulho disso. Encerrado o primeiro bloco do debate, intervalo e voltaremos em 3 minutos com o segundo bloco, candidato perguntando para candidato.